Várias, que seriam os esforços de tração, como se eu estivesse puxando um cabo. E aí a diferença entre o armado e o protendido é que, quando eu vou falar do concreto armado, que é o que a gente vê na maioria das nossas peças, nos edifícios comerciais, nos edifícios residenciais, né, nos supermercados, é que a armadura, né, o aço que está nesse concreto, ele trabalha de maneira passiva. Então, o que acontece? Ele começa a trabalhar quando o concreto começa a se deformar. Então, ele trabalha de maneira passiva. O concreto protendido, a gente fala que o aço trabalha de maneira ativa. O que seria isso? Você tem cordoalhas ou fios isolados ou barras que elas vão ficar aderidas ao concreto, porém elas vão ser tensionadas. O que seria isso? Elas vão ser pré-alongadas. Então, ela já vai ter, não vai estar igual o aço que entra no nosso concreto, ele vai estar lá parado. Esse não, ele já entra tensionado, ele já entra com o potencial de resistir a um esforço maior. Eles entram em que formato? Eles entram geralmente em barras, em fios. Barra mesmo. Isso. Quando você vai fazer quando a armação... Quando a gente vê você vê, às vezes, uma pilastra, alguma coisa, né? Eles costumam falar que é uma gaiola. Se você tiver numa construção, você vai ver que às vezes tem umas gaiolas, aí eles encaixam, por exemplo, um pilar. E aí depois vem o concreto unido. Quando eu tenho protendido, eu posso ter também esse aço, mas eu vou ter umas cordoalhas que elas já entram ali tensionadas, elas são pré-alongadas, é como se eu esticasse esse aço. E aí, o que vai acontecer? Ele já trabalha aderido ao concreto. Por que é usado? Porque ali eu vou conseguir resistir ainda mais os esforços de tração. Então, onde que isso é muito usado? Em pontes, em pisos industriais, que eu preciso ter uma resistência maior à tração, para suportar viadutos. Então, vai ser como os pré-moldados, que são empresas que fabricam aquelas grandes peças para compor as pontes, viadutos, lá se usa muito concreto protendido. Tá? Então, eu falo assim, ele vai melhorar a resistência à tração, vai trabalhar melhor em momentos fletores. Então, praticamente... eu falo, tecnicamente, seria essa a diferença. No caso quando a gente fala de construção, no caso de casas, não seria o caso. Não. Mas quando a gente fala de grandes edifícios, talvez ou não? Pode ser, talvez. O calculista, ele vai checar se cabe essa necessidade ali, tá? Mas vai ser usado quando eu preciso resistir, preciso resistir maiores efeitos de tração, momentos fletores maiores. Então, é mais comum a gente ver essa utilização em pontes, viadutos, em peças bastante robustas, estruturais, e não muito em residências, edifícios, mas não estou falando que edifícios é impossível, que você pode ter talvez lajes protendidas. Então, vai estar muito mais ligado ao calculista, eu falo assim, como que ele vai dimensionar, ele definir essa necessidade. E quais que são os principais desafios no processo de cura do concreto e por que é tão importante controlar essa etapa? Para mim, primeiramente, o que é a cura do concreto? Então, vamos lá, maravilha. Eu acho que tem muita gente que assiste que também, assim como eu, se escuta isso, não sabe do que a gente está falando. Então, vamos lá. O concreto, como eu disse, ele é composto por cimento, agregados, água e aditivos. Mas o cimento, ele é um material que ele precisa de água para ele... Então, ele precisa ser hidratado para ele reagir e aí vir a resistência que a gente precisa, ok? Só que a maior parte dessa água que eu utilizo no traço de concreto, ela é para trazer trabalhabilidade para o concreto. O que é isso? Para trazer mobilidade ao concreto. Para ele ficar maleável. Isso. E aí, quando você vai aplicar esse concreto, o que acontece com essa água? Mesmo ela já estando na mistura, ela tende a evaporar. Então, você tem que fazer um processo de cura para quê? Para garantir, uma técnica para garantir a hidratação da peça. Então, para garantir que o cimento vai ter essa água para ele reagir. E outra é para fazer com que essa evaporação, essa perda de água para o ambiente, ela aconteça de maneira gradativa. Por quê? Se ela acontece de maneira muito brusca, então eu falo assim, eu perco água muito rapidamente, eu posso não ter água para
ativar, vamos dizer assim, todas as partículas de cimento, para elas criarem, para hidratar todas as partículas de cimento e ela criar os cristais e a gente conseguir garantir a resistência. Mas eu também começo a ter dentro do concreto aplicado são pequenos esforços de tração. Que é a perda de água. Se a água está saindo, está ficando um vazio. E ali vão surgir fissuras, porque o concreto não consegue resistir. Então, a cura ela é importantíssima para garantir essa hidratação do cimento, para minimizar o surgimento dessas fissuras e dessas trincas ou até rachaduras. Ela pode ser... O mais comum é utilizar água para poder fazer essa cura. Então, eles falam de molhagem constante. O que acontece? Eu apliquei o concreto numa laje. E aí, assim que o concreto, eu posso caminhar, o concreto começa a reagir, eu tenho que manter essa laje molhada. Você vai hidratando. Eu vou hidratando. Eu vou manter ela molhada porque a água que vai evaporar primeiro é a água que está na cura. E não a água que está dentro da mistura. Outra forma é usando aditivos químicos, porque esses aditivos, quando eu aspergir ele sobre a superfície, ele vai criar uma película que vai proteger, então ele vai dificultar a saída da água para o ambiente. Que a tendência dele é? A tendência da água é embora, é sair. E quando ela está saindo, o concreto está se movimentando. Então, eu vou ter perda, eu vou ter esforços que ele não vai conseguir resistir naquele momento e podem surgir as fissuras. Então, eu preciso garantir que essa perda de água seja de maneira lenta. E isso aí, esse controle eu tenho que ter até ele enrijecer. Exatamente. Até por norma, eles não colocam na norma assim, quantos dias. Eles colocam assim, como se o concreto tivesse que dar 15 MPa e aí sim a gente consideraria que ele já está... Esse processo de hidratação já aconteceu, né? Eu falei que ele vai só ganhando resistência. Eu diria assim, no meio prático, de que o principal são as primeiras horas, porque é onde você pode ocorrer essas fissuras, e na prática aí o pessoal vai manter por pelo menos 3 a 7 dias, tá? Eu digo assim, que enquanto o concreto estiver reagindo, ele vai porque ele vai reagir ao longo de 28, 63 dias, mas principalmente de 28 dias. Ele vai ter água ali dentro, eu preciso manter de alguma maneira essa água. Mas os primeiros dias é onde pode ocorrer mais rápido essa perda e eu não conseguir a hidratação ideal e ficar esfarelando um piso, ficar soltando uma poeira, sabe? Eu posso perder dureza mesmo do meu... Difícil, do né? concreto. Manter essa água ali, porque ele então, muito... um desafio grande é justamente isso. Por quê? Primeiro que, às vezes, muitos construtores falam assim pra gente, eu realmente fiz cura. Mas eu comecei a fazer cura no dia seguinte. E o concreto ele já começa a reagir com 3, 4 horas. Então, é importante essa cura bem no início. E se eu tiver concretos com dosagens pequenas de água, a tendência é essa água se perder ainda de maneira mais rápida. Então, quanto antes eu entrar nessa cura, essa cura é o ideal. Ou também, vamos supor, quem vai ficar aqui à noite molhando? Então, às vezes o pessoal costuma fazer uma barreirinha para poder deixar 2, 3 centímetros se for uma laje. Os pilares, eles estão contidos na forma, então isso já ajuda também esse processo de não perder água tão facilmente. Porque eu estava pensando muito na questão do pilar, né? Porque se você tem uma coisa aqui no plano... É mais fácil. É mais fácil de você fazer essa cura, na minha concepção, do que se você tem um pilar. Sim, então aí o que acontece? Os pilares, a própria forma, ela auxilia, principalmente nessas primeiras horas, a conter a água ali. Quanto maior a área de superfície, onde essa água vai evaporar de maneira mais fácil. Então, pisos, lajes, porque a área de contato com o ambiente é muito maior do que ali um pilar. E no caso da adição de fibras ao concreto, tem ganhado espaço nos últimos anos, quais que são as vantagens de utilizar esse concreto reforçado com fibras? Que tipo de fibras que a gente está falando também quando a gente fala disso? Tá, então vamos lá, nós temos fibras de
polipropileno, né? Eu falo assim, ou fibras de vidro, e aí a gente tem fibras, microfibras, que é o que a gente chama, ou macrofibras. Também temos fibras de aço. Só que cada uma vai ter uma finalidade.